Meu nome é Carla Silva, eu sou fundadora da missão Amor Misericordioso do Pai, aqui da cidade de São João da Ponte, do norte de Minas Gerais. Então aqui nós fazemos a experiência de acolher as pessoas para um processo de cura interior, né? Então a graça, partilhar com vocês, ao longo desses 16 anos, né, o que a gente tem experienciado, o que a gente tem vivido. Bom, eu já quero convidar você a abrir a sua palavra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 23 e 24. Só falando para vocês que tem alguns membros aqui da missão que está aqui participando com a gente dessa formação com vocês. Eles estão aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 a seguir. E por que eu escolhi essa passagem dentre muitas outras que eu poderia ter escolhido, né? Para entender o seguinte: Jesus, ele nos quer curados na profundidade da nossa alma, né? Jesus, ele nos quer curados inteiramente. E como é que a gente sabe disso? Através aqui dessa passagem clara que São Paulo nos diz, né? E essa passagem de São Paulo vai descrever a importância do processo de cura interior. A necessidade a gente vai ver ao decorrer aqui dessa pregação, dessa experiência que nós vamos aqui partilhar, né? E aí eu já quero ler com você a palavra para que nós possamos ir refletindo enquanto eu vou partilhando as experiências. E a palavra diz assim: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita de todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que essa palavra aqui que ela traz? Que o Senhor, ele nos quer santos, perfeitos até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus, né? E o que essa palavra ela traz aqui para a gente? Antes da gente voltar aqui na palavra, eu quero aqui trazer já algumas experiências, né? E a gente vai falando aqui o porquê da cura interior. Nesses 16 anos de trabalho, o que eu tenho observado? Muitas vezes, nós oramos pela cura física, oramos pela libertação, e essas pessoas, elas são curadas fisicamente, elas são libertas, e depois o que acontece? A pessoa, ela volta novamente ter o mesmo problema físico, ou até mesmo o mesmo problema espiritual. E dentro da minha experiência, quando isso não acontece? Não acontece quando essa pessoa ela experimenta, ela vive um processo de cura interior. Porque a cura interior, o segredo, é nós descobrirmos a raiz do problema, né? Se é uma coisa que nós aprendemos aqui na missão, é fazer diagnóstico, né? Então, quando alguém chega e nos apresenta um problema, a primeira pergunta que eu faço é: quando isso começou? Quando isso começou? Né? É uma pergunta importante. O que aconteceu nesse período que começou a acontecer isso? Aconteceu algo que você consegue associar? Então, isso para a gente entender que essas perguntas, elas são importantes. Porque a cura interior, ela vai buscar a raiz do problema, né? Então, a gente não busca aqui simplesmente sanar os sintomas, né? A cura dos sintomas, na realidade, o que é? É a consequência do processo de cura do nosso interior. Então, houve lá cura emocional, consequentemente,
a pessoa ela vai ter curas físicas, vai haver libertação. Carla, pode acontecer de uma pessoa precisar de libertação antes do processo de cura? Sim. E o processo de cura interior está inteiramente ligado ao processo de cura e libertação. Eu acho que são duas coisas que estão ali unidas, juntas. E por quê? Às vezes as pessoas elas não acham que elas precisam de cura interior. Tem muita gente até mesmo dentro da igreja que acha que cura interior é besteira, que cura interior é bobeira, né? Que não precise de cura interior. E na realidade é algo triste, né? Porque quando a gente pensa que a gente não precisa, a gente está dando passos atrás e fugindo aqui do que São Paulo vai nos alertar, que é o ponto que nós devemos chegar, nessa plenitude, nessa santidade perfeita de corpo, alma e espírito. Então, todas as vezes que eu acredito que eu não preciso, eu me distancio dessa realidade, né? E aqui é interessante que tem vários exemplos, mas eu quis escolher um aqui, né? Tinha uma pessoa que tem conhecimento da palavra, que tem conhecimento da doutrina, precisou passar por um processo de cura interior, porque ela se via dentro de uma situação que ela precisava de libertação. E aí, quando ela chegou aqui na missão, ela me disse o seguinte: Carla, olha, é o seguinte, eu vim porque, como última tentativa, eu já tentei de tudo e não consegui ser liberto dessa situação. Só que eu não acredito no processo de cura interior. Eu não acredito que isso pode resolver os meus problemas. Eu não acredito que isso vá ter algum benefício. Eu não acredito que isso vai impactar positivamente a minha vida. Eu escutei e falei ao final, falei assim, olha, primeira coisa, algo de muito importante aconteceu aqui. Você admitir que você não acredita, mas você está aqui, né? E a pessoa, ela se abriu ao processo. Ela se abriu ao processo. E o que aconteceu? Ela experimentou, de fato, a cura interior, porque ela descobriu a raiz do problema, né? E aqui, antes, a gente precisou fazer uma oração de libertação, e a oração de libertação aqui foi no sentido de que, olha, o mal tinha envolvido ali tanto a pessoa, a ponto de cegar alguém que conhecia a palavra, né? Porque quando nós vamos pegar os passos de Jesus, eu, pelo menos, interpreto dessa maneira, né? Não sei se é porque é o meu ministério, mas cada cura física que Jesus realiza, há ali uma cura emocional, né? Envolvido naquele processo de cura. Todas as curas, quando eu vou ali passando pelos caminhos de Jesus, eu observo que tem ali uma cura emocional. E que a cura emocional levou aquela pessoa àquele processo de libertação, aquele processo de cura física, né? E aqui, essa pessoa precisou de uma oração de libertação antes desse processo. E o processo valeu muito a pena. E é claro que esse processo de libertação estava aí, que ele precisava, estava destruindo a sua família foi restaurada e hoje está bem com a graça de Deus. Então nós precisamos entender que cura e libertação e cura interior, é essa dobradinha aí, as duas sempre estão ali juntas, uma vai depender da outra. Porém, o que eu observo? Para a cura total, a libertação total da pessoa, é preciso viver a experiência da cura interior, né? E assim, nós vamos o quê? Buscar a raiz do problema. Onde isso aconteceu, o que aconteceu? Eu trouxe aqui alguns casos para a gente ir conversando, para a gente entender a seriedade, né? A seriedade do processo de cura. Uma certa vez, chegou aqui na missão para ser atendida uma mulher, e essa mulher, ela chegou dizendo que ela estava depressiva, né? Reclamava de dores nas costas. Então ela buscava uma cura psíquica e uma cura física, porque ela dizia, olha, nada do que eu faço
Já fui em todos os médicos, essa dor nas costas não desaparece. Os remédios de depressão ali parecem não fazer todo o efeito. E aqui, como no final, eu quero ressaltar que a medicina, os médicos, os remédios, é um presente de Deus, né? O processo de cura interior não pede ninguém para poder tirar remédio, não ir nos médicos, não. Mas o que o processo ele nos leva? Ao médico retirar o remédio porque você não precisa mais. Porque quando a cura psíquica acontece, há a necessidade da redução naturalmente. O médico, a pessoa que está lá te acompanhando, ela vai observar que essa cura física, essa cura psíquica aconteceu. E quem melhor para validar isso? O médico, né? O médico retirando os remédios, falando para você que você está bem. Então, às vezes tem algumas pessoas que têm um discurso que manda a pessoa tirar medicamento, manda não ir para os médicos, refugiar ali só na oração. Não é assim que a missão aqui funciona, não é assim que eu acredito, né? Eu acredito que tudo que existe tem um para quê, e é com a permissão de Deus. E a medicina e tudo que tem hoje é presente dele para a humanidade. Então, quando chega alguém assim que diz assim, olha, eu já fui em todos os médicos, não descobre, eu já fiz de tudo e nada aconteceu, eu falo, opa, aí o caso é com Jesus. Quando ninguém resolve, de fato é com ele. Ele pode fazer alguma coisa, né? E aí a gente precisa entender que o papel de Jesus é esse. Fazer o extraordinário. Fazer aquilo que eu não posso fazer, né? Então, o que nós temos que fazer quando nós percebemos que nós estamos doentes? Procurar ajuda, procurar auxílio. E aí, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Não consegui encontrar resposta. Claro, Jesus, ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que tudo pode, né? E essa mulher que chegou falando dessa depressão, que ela não via efeito dos medicamentos, e dessa dor nas costas, né? Então a gente tinha aqui dois problemas, um físico e um psíquico, né? Só que aí é muito interessante isso, né? Aqui na casa houve um acontecimento, não vou aqui detalhar, vou pegar só a minha parte para não alongar, porque a gente tem várias experiências para vocês analisarem a importância do processo de cura interior. O fato é que essa mulher, ela de fato manifestou, né? Aqui manifestou um comportamento que não era dela, né? E nós estávamos ali na capela e foi algo ali, não vou falar que impressionante, o congresso é aberto, a gente não está aqui, não é só com servos, né? Um congresso aberto, mas ali na capela nós tivemos que lidar de fato com um caso de opressão diabólica, né? E essa opressão, ela veio de onde? Nós tivemos que buscar a raiz desse problema. E aqui eu quero te dizer porque nesse processo de cura e libertação, houve um processo de cura interior para descobrir-se a raiz. Essa mulher, ela havia sido abusada e ela guardou dentro dela essa raiva, esse ódio, foi alimentando esse ódio dentro de si, do abusador. Ela foi alimentando o ódio, a raiva, a mágoa, o ressentimento e dizendo para si, se um dia eu tenho oportunidade, eu mato. Se um dia eu tenho oportunidade, eu acabo com a vida dele. Ela foi alimentando interiormente desejo de ódio e de morte pelo seu abusador. E ali buscando a cura de um estado já depressivo, né? Já buscando a cura de um estado depressivo, ela buscou o ocultismo. Uma brecha, né? Para o mal aí agir. O coração estava com raiva, com mágoa, com ressentimento. E eu pergunto para ela, né? Isso aqui para vocês entenderem que a gente achou a raiz do problema, onde que estava, né? Só que eu perguntei para ela quando isso começou. E ela disse, começou quando eu me casei. Eu falei, por que quando você se casou? E aí, automaticamente, ela ligou ao fato de um surto que ela teve, né? Ela dá o nome de surto psicótico, ninguém conseguia conter.
a raiva dela segurar, quebrava todas as coisas da casa, e ela não lembrava de nada, né? E porque ela se recusava a ter relação com o marido, né? Então o cérebro associou o quê? Ao abuso, né? O marido não era o abusador. E foi desta pergunta que nós fomos ali puxando, fazendo perguntas para descobrir a raiz do problema, e foi onde nós chegamos à raiz do problema. O processo durou em torno de umas 4, 5 semanas, esse processo de perdão, né? Esse processo de perdão e de ordenar a dor para, de fato, o amor que estava ali preso dentro dela, que ela não conseguia emanar para os filhos, não conseguia emanar amor para o esposo, porque estava tudo sufocado pelo ódio. E aí, quando veio o processo de cura interior, que ela conseguiu resolver esse problema aqui, veio a libertação, né? De fato. E aí veio a cura da depressão e a dor nas costas, né? Desapareceu. E aí nós entendemos que o seguinte, se nós encontramos a raiz do problema, provavelmente essa cura ela será permanente, porque nós encontramos a raiz do problema, né? Daí a importância do processo de cura dentro do processo de libertação. Porque às vezes a pessoa, já reparou, não sei se vocês aí que a gente tem vários servos aqui do Ministério de Cura e Libertação, às vezes ora, a pessoa ela tá com enfermidade, a pessoa ela é curada, né? Meses depois a pessoa ela vai te liga e fala assim, olha, aquela dor lá voltou, aquela dor na coluna, aquela dor que você proclamou, e assim vai. E por quê? Geralmente essas dores que são físicas, que vão e voltam depois de uma oração de libertação, está ligada a um trauma, está ligada a uma ferida emocional que precisa ser descoberta ali a raiz, precisa ser resolvida para que o sintoma não venha para fora, tá? Então é importante a gente entender a necessidade desse processo de cura, né? Por exemplo, dentro desses 16 anos, todas as pessoas que eu atendi com o vício do álcool e das drogas, as pessoas que experimentaram a cura interior, que encontrou a raiz do problema, essas pessoas nunca mais tiveram recaída. Essas pessoas, de fato, elas foram curadas, né? É dentro de, ao longo do processo que a gente diz assim, 2 anos para esperar se o corpo, de fato, restabeleceu. Então, as pessoas que viveram o processo de cura, não houve recaídas. Por quê? Encontrou ali a raiz do problema. Então, quando nós vamos na raiz do problema, nós de fato alcançamos a cura física, psíquica e espiritual. Então, a busca dessa raiz é a importância do processo de cura interior. Tem um fato aqui que é bem interessante, e esse caso eu gostaria de até detalhar um pouco mais. Eu fui fazer um retiro de cura interior em um outro estado, e chegando lá, o coordenador me disse, olha, eu estou com uma pessoa aqui que eu gostaria que você depois conversasse, e durante ali o processo de formação, era só servos, né? A moça, ela teve lá uma manifestação de fato. E aí depois nós fomos para um atendimento, e quando eu fui escutar a história dela, ela já havia passado 5 orações de exorcismo por um padre que era autorizado a fazer isso, né? E o que o coordenador dizia? Olha, ela fica bem um tempo, depois acontece de novo. Aí eu levo, ela fica boa um tempo, aí acontece de novo. E quanto que é esse tempo? Ele falou em menos de 1 ano. Em menos de 1 ano ela fica boa, tipo uns 3, 4 meses, no máximo 5. Aí novamente ela tem esses surtos, ela não lembra de nada, ela bate em todo mundo, ninguém consegue segurar. E essa coisa toda, perde o domínio do controle, né, da voz, do controle das mãos, dos pés, a força fica ali. E ele me contando tudo aquilo, eu prestando atenção. E depois nós fomos para um primeiro atendimento, né? E nesse primeiro atendimento,
eu já entendi que havia traumas, né? Estava ligado ali intimamente aquele processo de cura e libertação a um processo de cura interior, né? Na adolescência, essa jovem ela se envolveu com seitas de nova era. E o que eu observo? Chamava muita atenção das pessoas que estavam lá orando por cura e libertação, que sabia que ela tinha esse tipo de envolvimento. Então orava por libertação, pedia a libertação na adolescência, ia ali, né? E eu dizia, tem alguma coisa de errado, vamos investigar mais a fundo, vamos voltar mais um pouco. E aí dentro do processo de cura, observando que nós chegamos na raiz do problema. E a raiz do problema era algo que era impossível de imaginar ali, né? Essa filha era uma filha única, a mãe era super protetora, não dizia, falava, olha, não fica com o pé descalço, não deixa os brinquedos fora do lugar, né? E a filha, ela era cobrada o tempo inteiro a ser a filha perfeita. Então, o tempo inteiro ela era cobrada ali. Em um determinado momento ali do processo de cura interior, fazendo as perguntas, eu vi que existia uma angústia no coração daquela criança que ouvia a cobrança da mãe. E aí saiu uma frase. Ela dizia, eu não queria mais ser criança. Eu falei, olha, e você não queria ser criança por quê? Porque eu tinha que fazer todas as coisas no momento certo, seguir ali. Eu não podia brincar, eu não podia sujar, eu não podia subir em árvore, eu não podia andar de bicicleta, eu não podia ir dormir na casa das coleguinhas. E ela tinha que ser o quê? Uma pessoa adulta. E para ela, o que ela disse? A partir de hoje eu não sou criança mais, eu sou adulta. Eu não quero mais ser criança. E aí ela parou de brincar com os brinquedos. Nessa fase aqui que ela descobre, que ela relata, né? Ela para de brincar com os brinquedos. E ali, dentro daquele período ali, criança ainda, né? Aos 9 anos de idade, ela já começa a olhar para o mundo de forma diferente porque ela não quer ser criança mais. Aí ela passa a olhar para os homens como homens. E aí ela começa a se relacionar muito cedo. Perde a sua adolescência, né? A pureza no olhar ali muito cedo. E aí quando a gente vai entender e vai entender o seguinte, olha, ela foi lá com os adolescentes, participou de rituais, só que havia algo lá atrás, né? Uma mãe que precisava ser perdoada. Por quê? Porque ali a mãe, é claro que para a mãe ela estava fazendo um excelente papel. Ela estava ali, de fato, cobrando algo que para ela era importante. Ela errou tentando acertar, né? Mas o que aquela filha absolveu ali, né? A pessoa ela recebe de forma diferente. E a absorção ali dela naquele momento foi o seguinte, eu não quero mais ser criança. Né? E teve uma vida completamente complicada. Né? Esse processo de cura e libertação iniciou num processo de cura interior, onde que nós encontramos aqui a raiz do problema que eu disse para você, era o relacionamento mãe e filha, e nós trabalhamos esse perdão. Depois é claro que teve outros traumas que vieram depois desse, tá? Mas a raiz de tudo começou daqui. Então, preciso o quê? Um olhar minucioso, a atenção diante da história ali das pessoas, né? E essa moça, né, graças a Deus, ela foi liberta. Ela já vai fazer o quê? 5 anos que ela concluiu o processo, não um processo de cura interior, né? Mas ela concluiu aqui o roteiro que a gente chama de roteiro inicial. O que é esse roteiro inicial? É quando nós trabalhamos os bloqueios dos principais traumas emocionais que todos nós temos. Todos nós temos feridas e os traumas que nos bloqueiam. Por isso que todos nós precisamos de cura. E quais são eles? Né? É claro que na primeira semana nós vamos trabalhar perdão consigo mesmo, perdão ao outro e perdão a Deus. Mas o nosso objetivo ao acompanhar as pessoas aqui na missão é te dar liberdade para que você seja curado dos 4 processos que nós precisamos inicialmente, que é rejeição, culpa, medo e complexo de inferioridade.
Carla, depois que a gente cura desses 4, tem outra coisa que eu posso ser curada, é o que eu preciso? Claro, esses 4 é certo, todo mundo tem, todos nós precisamos. E esses 4 aqui, eles nos bloqueiam. A gente não consegue caminhar sozinho. Mas quando a gente vive a experiência do processo de cura, que nós saramos essas principais feridas emocionais, que é culpa, medo, rejeição e complexo de inferioridade, eu consigo caminhar sozinho no meu processo de cura, porque diploma de cura interior é só no céu. O nosso processo de melhoria e constância, né, é contínuo, é todos os dias. Todos os dias nós, de fato, podemos ser pessoas melhores, né? Então, aí nós precisamos de entender que para essa cura total e plena, né, existem as etapas. Essa primeira etapa, que é muito importante, é a etapa do perdão. Perdão comigo mesmo, perdão ao outro e perdão a Deus. Esses 4 pontos que nós trabalhamos: rejeição, culpa, medo e complexo de inferioridade. Quando nós conseguimos sarar esses 4 traumas ou feridas que nos bloqueiam, nós vamos começando ali a caminhar com as próprias pernas, né? Nós vamos caminhar com as próprias pernas. Isso nos dá mais liberdade e até mesmo mais intimidade de escuta. Por quê? Quando nós estamos com esses traumas ainda latentes, nós não temos ali a sensibilidade de escutar o Senhor nos dizer, né? Às vezes o Senhor nos fala e nós não queremos entender, e isso aqui é através da palavra. O Senhor nos fala na palavra e nós não queremos entender o que Ele está dizendo, porque esses traumas aqui nos bloqueiam. Culpa, rejeição, medo, complexo de inferioridade, tá? Então a gente precisa entender que se eu busco, né, estar ou buscar a santidade, eu tenho que buscar a minha cura plena, a minha cura de fato profunda, né? E aí o que acontece? Há uma turma de pessoas que acha que cura interior é só emoção, é as pessoas chorarem. Não. Eu digo que o processo de cura interior é para os violentos. Por quê? Não é para você mexer na sua história e você viver de passado, colocar a culpa no seu pai e na sua mãe. Eu tenho tal trauma, é porque o meu pai e a minha mãe, é porque... Não. Quando nós entendemos a nossa história, é para a gente entender a nossa história, porque ela tem significado, né? Eu entender o meu comportamento. Por exemplo, por que eu sou uma pessoa agressiva? Talvez lá no ventre da minha mãe, a minha mãe tinha um relacionamento agressivo com meu pai. Eu tenho um comportamento agressivo hoje, e esse comportamento vem de lá. É importante eu conseguir identificar e até mesmo saber, nossa, isso aqui não é meu. Eu tenho mais facilidade de lidar, né? Porque às vezes aquela síndrome de Gabriela, né? A pessoa fala, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Na realidade, não. Tudo aquilo que a gente nós fomos adquirindo, nós fomos construindo ao longo da nossa vida. E as pessoas, quem mais nos machuca, é as pessoas que mais nós amamos. É o pai, a mãe, os irmãos, as pessoas da nossa convivência. Então, viver o processo de cura interior é para quem é violento, vamos dizer assim, interiormente, porque é guerra. No sentido de que dói. Dói porque você descobre situações que você precisa administrar e você precisa amar, você precisa conviver. Não é fácil. Então, é muito mais simples para as pessoas dizer que cura interior não tem importância, que cura interior não vale a pena e não mexer, porque de fato dói. De fato é difícil. De fato é um processo que precisa de constância, precisa de disciplina, precisa de você ter autodomínio de si para poder persistir, mesmo você sentindo dor, entender, vai doer, mas vai passar. Está doendo, mas vai valer a pena, né? E não há dor que a gente não consiga suportar dentro do processo, porque é o próprio Jesus que vem em nosso auxílio.
vem em nosso auxílio. E aqui dizendo, para você que talvez, que está aí nos assistindo, que é servo, ou você que busca o seu processo de cura, nós precisamos entender que há um auxílio muito grande do céu. E essa pessoa se chama Espírito Santo. O próprio Jesus o chama de Espírito de verdade, né? E essa verdade não é só em relação a Deus e nós, é também em relação a nós e Deus. Porque o Espírito Santo ele vem colocar luz sobre as trevas que há em nós, a clarear aquilo que está escurecido, né, dentro de nós, a trazer as verdades a nosso respeito. Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é invejosa, ela vai poder cuidar, ela vai poder tratar se ela não souber que ela tem aquele defeito, que ela tem aquele desvio. Não, você precisa saber, né? E dentro do processo de cura interior, a primeira coisa que nós aprendemos é: deixe que o Espírito Santo revele a verdade a seu respeito. E ao revelar, aquilo que você observa, nossa, isso aqui eu preciso melhorar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ser moldado, né? É forjado de fato, né? Ser conduzido ali para melhorar. E às vezes dói. Aceitar a verdade, né? A nosso respeito dói. Então ninguém quer ser chamado de orgulhoso, ninguém quer olhar para si e admitir, nossa, eu sou invejoso, até debilidades, né? Mas o Espírito Santo, ele é aquele que santifica, né? Que converte as debilidades, as nossas fragilidades em fortaleza. Tudo isso pode ser convertido, mas isso só é possível quando eu permito, né? Quando eu permito, quando eu me abro e eu deixo a luz vir sobre as trevas que há em mim, né? Então, isso aqui é muito importante que a gente entenda. E aí a gente entende o seguinte, que eu acho que Deus lá do céu falou assim, olha, eu vou mandar os médicos, eu vou mandar os remédios, eu vou mandar os suplementos, eu vou mandar toda a ciência. E aí, quando tudo isso não der conta, a cura interior resolve. Carla, mas e por que tem pessoas que vivem o processo de cura interior e não muda? Por que tem pessoas que vivem o processo de cura interior e elas não são curadas, elas não são libertas? Então, eis o segredo. E qual que é o segredo? Não sei se vocês já perceberam, em todas as curas que Jesus realiza, Jesus ele faz uma pergunta. E Jesus ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? Mesmo Jesus sabendo que aquela pessoa é cega, é óbvio que a pessoa iria falar assim, eu quero ver, né, Jesus? Mas o porquê que Jesus pergunta? Porque nós precisamos querer. E há traumas, há feridas em nós que faz nos criar muletas na nossa vida. Às vezes nós estamos dentro de um vitimismo por causa de uma situação, por mais terrível que ela seja, eu me coloco dentro de um vitimismo, eu quero ser sempre a vítima, e lá no meu inconsciente de verdade, né, eu não quero ser curada, porque se eu for curada, ninguém vai olhar para mim e dizer, olha que coitadinha, olha que dozinha, entende? E aí quando Jesus ele pergunta, o que queres que eu te faça, né, tem uma história de um cego que Jesus cura, e aí Jesus faz a pergunta, e aí ele pensa um pouco, e ele fala assim, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E aí depois, é interessante que nós observamos ali dentro da linguagem, né, da palavra, ele fala, eu vejo homens como árvores que andam, dentro do processo dele ali. Nós percebemos que houve ali uma cura emocional. Mas aquele homem que queria tanto ver as árvores, ver os pássaros, ele não foi ali parar para poder ver. A gente vai observando que aquele homem, ele seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Ele foi caminhando ali. Houve de fato algo mais profundo. Entende? Nós precisamos de fato querer. Porque, eu sou cego. Mas será que é isso que eu preciso enxergar? Ou há outra coisa que eu preciso que vai além do enxergar?
Porque a palavra ela vai dizer que nós podemos entrar no céu sem um olho, sem uma perna, sem um braço. Nós sabemos disso. Sem os membros nós podemos entrar. Mas o nosso coração precisa estar transparente, como água cristalina. Então, é necessário que o nosso interior esteja pronto, né? Aberto para poder receber e contemplar a glória de Deus. Assim nós devemos estar lá no céu. Então a gente pode chegar sem braço, sem perna, ok, mas como estará o nosso interior? E aí a gente entende, né, a importância de olhar para aquilo que precisa de ser mudado em nós. E é interessante que, dentro desse tempo de experiência, eu observo também que há pessoas muito machucadas, né? Porque às vezes viveu uma experiência, talvez você que está aí nos assistindo, sofreu algum tipo de decepção e frustração com o ministério de cura e libertação, ou até mesmo de cura interior. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de intimidade com Jesus, nós, enquanto ministros, acabamos causando ferida nas pessoas. Aqui, por exemplo, passaram-se várias pessoas feridas por pessoas que deveriam curar, né? E por que eu estou falando isso? Não sei, o Espírito Santo está pedindo, então resolvam com ele. O que acontece? Às vezes nós estamos aqui orando por alguém e Jesus nos dá uma palavra de ciência, nos dá algo, né, ali. Nós precisamos ter muita sabedoria, porque se é algo que mexe no fórum íntimo da pessoa, por exemplo, vou pegar aqui uma situação que já veio aqui. Carla, eu não me lembro que eu fui abusada, mas um ministro X orou para mim e disse que eu sofri um abuso. E isso, depois que eu escutei, eu não tive paz. O que acontece? Nós não podemos atrapalhar o processo, nós não podemos atropelar. Teve feridas que dentro do meu processo eu demorei 12 anos para poder o Espírito Santo colocar a luz e lá no inconsciente revelar aquele trauma, porque 12 anos depois do processo de cura, que eu estava preparada para lidar com aquela ferida. E Deus, ele é perfeito. Ele nos deu de presente o Espírito Santo, que é o santificador que clareia, que é a voz da verdade também dentro de nós. Então, quando você estiver preparado para receber aquela verdade, que mesmo que esteja registrado lá no seu inconsciente, o Espírito Santo ele vai trazer. Não precisa da boca da segunda pessoa ali para te trazer um trauma que vai te causar dor. Quando você está preparado para lidar com aquilo, a imagem vai vir como um filme, né? Eu tive experiência de um trauma que eu sofri ainda na barriga da minha mãe, de uma queda que ela teve de charrete. Eu estava na barriga da minha mãe, a minha mãe tomou um susto muito grande. Ela passou para mim ali dentro da barriga medo, angústia, preocupação, se eu tinha me machucado ou se eu não tinha machucado. E dentro do meu processo ali de cura, eu tive acesso a essa imagem, porque Deus ele é perfeito, né? Hoje, dentro dos estudos, nós sabemos que há registros no nosso inconsciente desde o ventre da nossa mãe. Então, hoje a ciência comprova aquilo que Deus já havia colocado aqui nas Escrituras. Entende? Então, nós precisamos entender essa clareza e não dificultar as coisas. E aqui, voltando nessa questão, para a gente finalizar e entender a importância, né? Um dia chegou uma mãe aqui, e essa mãe estava desesperada com um bebê, né? E para receber a oração. E esse bebê, ela disse o seguinte: olha, já passei no médico, falou que não tem nada. O psicólogo falou que o bebê está com uma depressão, tá com características depressivas, mas era bebê. O bebê não fala, né? E o pediatra falou que o bebê não tinha nada. E o que estava acontecendo com o bebê? A mãe falou: olha, eu trouxe aqui porque me disseram que aqui é uma casa de oração
e que pode ser algo espiritual que está acontecendo com o meu bebê. Ela falou, esse bebê só chora, de noite ele chora, ele não dorme, ele não come, e já tinha mais de 20 dias que o bebê não comia. Então, imagina o desespero dessa mãe, não alimentava com nada. O bebê olhava para mim e já começava a chorar. E eu mesmo chorando, peguei o bebê um pouco no colo, na presença de Jesus, e pedi ao Espírito Santo, falei, Espírito Santo, vinde em meu auxílio aqui agora nesse momento, em socorro dessa mãe que aqui te apresenta esta dor, e coloca luz, né? Traga a verdade sobre essa situação. E no momento que eu estava orando, ali, com a criança no colo, eu vi uma imagem. Qual a imagem que eu vi? Uma criança sendo puxada do peito. Eu parei a oração e disse, o Espírito Santo está me falando aonde está o problema. Eu perguntei para a mãe, a bebê amamenta? Ela falou, eu parei de amamentar. Eu falei, tem quantos dias? Exatamente 20 dias. Eu falei, 20 dias que você parou de amamentar. E depois que você parou de amamentar, qual foi o processo? Aí eu parei de amamentar, comecei a dar mamadeira, ela voltou à mamadeira, depois ela ficava cuspindo a mamadeira, dá outras coisinhas para comer, ela não quer comer. Eu falei, por que você tirou ela do peito? Porque eu estava emagrecendo muito. E aí eu decidi tirar do peito. Eu falei, em algum momento, dentro desses 20 dias, você ofereceu ela o peito de novo? Ela falou, não. Eu falei, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um teste. Você vai voltar a dar o peito, e junto com o peito, você vai oferecer comidinha, oferecer as outras coisas, e nós vamos ver o que vai acontecer. E como é que é o processo do sono? Como é que ela dorme? Aí eu ligo a TV, deixo nos desenhinhos até ela dormir. Só que agora, depois que eu tirei o peito, ela não quer mais dormir com desenho. Por quê? Porque ela está falando que ela está incomodada. Porque ela estava falando que ela não estava aceitando ser tirado do peito dela, né? Gente, um bebê. Eu disse, olha, agora você vai fazer diferente. Você vai dar o peito, vai desligar a televisão e a partir das 8 horas você já começa ali o processo para poder colocar ela para dormir. Você vai dar um banho morno, você vai fazer assim, 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 vai incluir... E aí fui dando ali dicas que dentro das áreas ali que eu trabalho, eu tenho alguma experiência com questão de alimentação, questão de exercícios, né? Para beber a primeira vez ali. E ali nós fomos a primeira semana. A bebê voltou para o peito e voltou a comer e voltou a dormir. Isso para poder falar o seguinte. Qual foi a importância aqui do processo de cura? Entender que o Espírito Santo, que é a voz da verdade, é a verdade entre nós e Deus, e entre Deus e nós, vai nos revelar, né? Quando nós temos intimidade, quando nós colocamos, olha o desespero daquela mãe. Então, não precisou de uma oração de libertação poderosa, demorada, de um processo de cura interior da mãe ficar. Mas qual foi a importância aqui? A importância é a escuta e entender os processos, né? E nós precisamos ter essa sensibilidade. Para encerrar, porque às vezes a gente escuta que santo de casa não faz milagre. Não é isso? A gente não escuta? E eu sempre digo, se nós não oramos pelos nossos, se nós não salvamos a nossa família, se nós não cuidamos dos nossos, como é que nós podemos cuidar dos outros, né? Um cego não pode guiar outro cego. Nós temos que entender que sim, tem lá a palavra que haverá discórdia e tal, mas eu sempre dentro da proporção da cura interior, eu digo, quando nós nos entregamos ao processo e a cura está acontecendo, Deus ele vai trazendo os nossos. É consequência do nosso processo de cura. Quanto mais nós nos abrimos, mais ele vai trazendo as pessoas da nossa família que precisa, né? O nosso processo está inteiramente interligado. E para finalizar, eu tinha um problema muito sério na minha família, de um problema físico, né? Tinha uma bebê, né? E aqui, porque eu quero finalizar falando da importância de termos coerência e de termos discernimento. Essa bebê, ela tinha passado por todos os médicos, né? Era uma bebê já de 2 anos
E ela estava desmaiando, vomitando, e depois ela levantava e ficava bem. E os médicos já tinham feito todos os exames e não descobriam o que ela tinha. Só que eu nunca me dispus a falar assim, eu vou fazer a oração. Ou vem aqui, deixa eu orar. Por quê? É interessante nós entendermos o mover de quem está ali, que precisa de ser curado, que precisa de ser liberto. Por mais que a gente sofra a dor da pessoa. E aí chegou um ponto em que a minha tia falou assim, Carla, você pode orar pela minha filha? Falei, posso. Você crê? Ela disse, não tem outro recurso se não for Deus, eu já podia fazer tudo que eu podia fazer, eu fiz. Falei, meu Deus do céu, essa pessoa está aqui, né? Parente. Eu estou aqui com a responsabilidade, Jesus, do Senhor dar uma resposta. Então, Espírito Santo, vinde em socorro. Gente, mas o trabalhar e o agir de Deus me impressiona tanto diante do amor dele, né? E ali, eu coloquei as mãos sobre a minha priminha, orei ali com ela, e coloquei uma mão também na mãe. E eu não sei por que o Espírito Santo pediu para orar para a mãe se era a filha que estava doente. Mas olha só quando a gente obedece, quando a gente tem sensibilidade. Eu coloquei, eu falei, tá mandando, vou obedecer. E às vezes a gente percebe que é umas coisas assim, pode parecer estranha. Mas quando você tem intimidade, você obedece, depois lá na frente você vai entender. E quando eu coloquei a mão na oração, e eu só disse com a clareza que eu vi, porque era aparente, porque eu expliquei, porque se fosse uma outra pessoa, eu ia ter outro caminho, né? Quando acabou a oração, eu falei, tia, me veio uma coisa estranha na hora que eu estava rezando. Então a gente precisa observar. Eu vou te falar, qual foi a imagem que me veio? Porque eu não sei o porquê. E veio o nome de uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, mas como a senhora disse que é o último recurso, eu vou te contar o que é. Se tiver alguma coisa a ver, a senhora me diz. No momento que eu estava rezando, eu vi a senhora grávida e é como se o filme acompanhasse dentro do seu ventre, e dentro do seu ventre tinha um feto. E esse feto estava com uma mancha no cérebro. E esta mancha ali, o Senhor me deu clareza que é causador desse problema. Então, essa mancha, há uma mancha aqui, é o que eu estou sentindo. E isso aqui eu só estou te dizendo porque não tem outra coisa para poder dizer, eu estou vendo com clareza. Só que estava dentro da sua barriga. Ela estava dentro da sua barriga com essa mancha. E eu não entendi o porquê. Ela falou, não sei, eu fiz exame, não deu nada de cabeça. Eu falei, e tem um detalhe. Falou esse nome aqui. E deu um nome de uma pessoa. Eu falei, a senhora conhece essa pessoa? Ela falou, não. Eu falei, eu também não conheço. Eu falei, então vamos anotar no papel. A senhora vai guardar. Nós vamos anotar isso aqui. Gente, isso aqui tem 13 anos, tá? Essa oração que eu estou contando para vocês tem 13 anos. Foi 13 anos atrás. E aí, 2 meses depois dessa oração, ela foi passar com a dentista. E contando para a dentista ali o problema da filha dela, a dentista disse assim para ela, você já levou ela no médico fulano de tal? O nome que estava escrito no papel. Quando ela falou o nome que estava escrito no papel, a minha tia me ligou. Falou assim, olha, fui na dentista, ela perguntou se eu já tinha levado no médico tal, e é o nome que você colocou no papel. Eu falei, bom, achamos uma coisa, o que a senhora vai fazer? Pega tudo que a senhora fez e leva lá nesse médico, porque o Espírito Santo não deve ter muitos, é um nome incomum, então não deve ter muitos. O Espírito Santo não erra, vamos ver o que é que está acontecendo. Ela pegou todos os exames e levou. Quando chegou, olhou todos os exames que estavam lá. Um monte de médico havia olhado os mesmos exames. Muitos médicos. Ela já tinha perdido a esperança. Quando ele fecha os exames, ele diz assim para ela, a sua filha tem uma mancha no cérebro. E essa mancha no cérebro está aí desde a sua barriga. E ela não vai morrer disso.
Mas você tem que entender que ela precisa de tratamento a vida inteira. Ou ela terá que fazer uma cirurgia para retirada dessa mancha. Só que, se fosse minha filha, eu não faria a cirurgia, porque é muito arriscada essa cirurgia. Gente, e é aqui que eu quero abrir, para a gente entender o seguinte. Há pessoas, o Espírito Santo revelou, Deus que tudo pode, Deus que é do impossível. Ele poderia ter curado essa mancha naquele momento? Poderia. Mas o que vai levar esse processo, desse uso contínuo desse medicamento, para essas duas? Nós não sabemos. Entende? E é aqui que eu digo para você que a ciência é de Deus. Os médicos são de Deus, os remédios são de Deus. E Deus vai fazer o que é de extraordinário, que é o papel dele. Então, enquanto eu e você estamos aqui refletindo na 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É entender que dentro desse processo, dentro desse caminho, nós devemos fazer tudo aquilo que estiver possível, né? E o que é possível? Para a saúde do meu corpo, para a saúde da minha mente, para a saúde da minha alma. Eu preciso fazer e tenho que fazer. Porque o que é de impossível, Deus vai fazer. Ele vai fazer o que é impossível. Se para a nossa salvação vamos precisar aí de libertação física, aí é com Ele. Mas há coisas muito mais profundas que nós precisamos ser curados. Porque nós podemos chegar sem braço, sem perna, sem olho. Mas nosso coração tem que estar limpo, puro, ali transparente para ser apresentado na presença do Senhor. Bom, eu acho que eu consegui falar aqui um pouco sobre a importância do processo de cura interior, no processo de cura e libertação. E agora eu quero te convidar a rezar um pouquinho comigo. Por isso, coloca a mão sobre o seu coração. Nesse instante, feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, aqui nós estamos na Tua presença. E nós queremos assim, Senhor, clamar o sangue do Teu Filho Jesus, que tem o poder de nos curar e de nos libertar, desde o ventre da nossa mãe. Toda enfermidade física, psicológica, de ordem espiritual, traumas e feridas emocionais. Que o Teu Espírito Santo venha com a Tua luz, clareando todas as trevas que é em nós. Colocando as verdades ao nosso respeito, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas melhores. Para que nós possamos caminhar em direção à santidade, a ter uma vida plena, como é desejo do Teu coração. Por isso, ó Jesus, nós clamamos o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todos os traumas, desde o ventre materno, sobre toda ferida emocional. Venha, ó Espírito Santo, sobre todo sentimento de rejeição, sobre toda culpa, complexo de inferioridade. Vem sobre todo medo que nos paralisa. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Cura toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual. Ori alabare kandreshiri alabare. 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 Vem, ó doce Espírito, vem sobre nós. Quebra as correntes, os grilhões que nos prendem interiormente. Feridas, traumas, passado, a nossa história. Derrama amor, ó sim, ó doce Espírito, em nossos corações, para que possamos servir e amar.
e que ao exercer o amor e o serviço nós sejamos curados. Hori alabare kandre shiri alabare. Hori alabare kandre shiri alabare. Hori alabare kandre shiri alabare. Retire de nós todo medo da verdade a nosso respeito, todo medo do autoconhecimento, todo medo de enfrentar os nossos demônios interiores. Venha, ó Espírito Santo, vem sobre nós. Nos dê a coragem e a ousadia para sermos melhores. Devolva, ó sim, Senhor, a nossa identidade que pode estar perdida ao longo do nosso caminho e das nossas feridas. Dignidade. E de ter esquecido que somos filhos. Filhos teus. E nesse coração aberto, recebe o abraço do Pai que te acolhe, porque não importa os caminhos por onde você andou. É o Pai da misericórdia que agora te envolve, sarando todas as feridas desde o ventre materno. Primeira infância, segunda infância, adolescência. Entrega agora a Ele nesse abraço e ordena toda a dor que você sente para o amor do seu coração. Diga: Jesus, eu te entrego nesse abraço. A todas as dores emocionais e feridas da sua adolescência, da sua juventude, da sua vida adulta. E ó sim, Senhor, com o coração aberto, sarado, derrama sobre nós o que precisamos de libertação espiritual, o que precisamos de cura física. Obrigado, Senhor, porque não desistiu de nós. Graças e louvores a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É centro, é Senhor da minha vida e da minha história. Amém? E que nós estejamos sempre reunidos, permitindo ser lapidados como pedra bruta, que precisa ser lapidada para ver o seu brilho, a sua preciosidade, né? E quando nós estamos lapidados, as pessoas veem a nossa luz. Elas enxergam o nosso brilho, a nossa transparência, porque alcança as outras pessoas. Não pare no seu processo de lapidação, que você de fato, né, seja essa pedra lapidada, porque precioso, preciosa você já é. Sejamos sempre reunidos falando em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.